Ela dizia não, por amor. Até a noite em que, sorrindo sozinha na cozinha, segurou um bilhete e viu a vida dela mudar. E dias depois, desapareceu. Rosa era a coluna da casa. Acordava cedo, preparava café, arrumava mochilas, lembrava remédios, levava Rafael ao posto quando a asma apertava, consolava José quando vinha a resistência contra os estudos, trabalhava no turno da manhã numa lavanderia, fazia bicos costurando à tarde e ainda encontrava energia para consertar o molho que a vizinha deixou cair. Mijo, brinca menos no celular e mais com o livro, por favor, dizia com aquele jeito que misturava firmeza e colo. A casa tinha um ritmo próprio, panela no fogão, rádio tocando salsa na tarde de domingo, risos que surgiam nas pequenas vitórias, mas também tinha pilhas de contas na mesa da sala, prazos apertados, telefonemas de cobranças e olhares cansados quando Rosa, no final do dia, sentava com a cabeça entre as mãos. Ninguém via o trabalho invisível dela, até que algo diferente aconteceu. Numa noite, entre cafés e uma conta de luz que não fechava, ela resolveu comprar um bilhete de loteria. Não foi por vaidade. Não foi por fé cega. Foi um ato miúdo de esperança. Só um, falou para a atendente do bar, pegando o bilhete com os dedos que costuravam as roupas da família. Guardou na carteira como quem guarda um segredo e esqueceu. No dia seguinte, veio a confirmação num e-mail que ela quase não abriu. Um número repetido, um ping no celular. Rosa olhou de novo, passou a mão pelo rosto, pensou ser engano. Ligou para Angélica, a irmã que sempre dizia, vem, Polola, vamos celebrar, com voz de festeira. Ai, mamita, Angélica gritou ao telefone quando Rosa contou a notícia. No way, Rosa. Estás segura? Rosa riu, segurou a surpresa dentro do peito. Foi íntimo e tímido. Chamou os filhos um por um, mostrou o bilhete como quem mostra um presente. Rafael sorriu sem entender direito. José veio com a cara de quem já calculava em voz alta para os amigos. Eles comemoraram com prudência, com o tipo de alegria que também carrega medo. E se mudar tudo? Pensou Rosa. Porque ela conhecia o preço da sorte. Sabia que dinheiro não apaga histórico, não transforma responsabilidades em pó. No domingo, numa tarde quente, Rosa convidou Angélica para um café. Vou dividir um pouco, disse. Comprou mantimentos melhores, levou Rafael ao médico e comprou uns tênis novos para José. Comprou também uma passagem para um encontro de amigas que Angélica vinha pedindo havia anos. Uma viagem curta, só um fim de semana, para rirem sem ser interrompidas por contas ou lembranças de faxina. Era um gesto de autocuidado e também de generosidade. Rosa manteve uma reserva, pagou algumas dívidas antigas e deixou claro que o dinheiro não vinha para resolver tudo, vinha para dar ar, para permitir escolhas. A casa respirou diferente por alguns dias. Comemorações contidas, tacos feitos como festa, camisetas estendidas no varal com uma alegria boba. Mas havia também um corredor de olhares. Primos, Marco e Luca, apareceram com pedidos que pareciam urgentes. Amigas falaram de festas. Parentes começaram a sonhar alto. A mudança houve um efeito conhecido. A esperança vira espelho para quem sempre aproveitou do esforço alheio. Na noite antes da viagem das amigas, Rosa fez as malas como se arrumasse algo muito simples. Uma blusa, uns calçados, um pouco de maquiagem que raramente usava. Deixou um bilhete escasso na cozinha. Volto em alguns dias. Cuidem-se. Amo vocês. Não deixou número alternativo. Não avisou ao detalhe. Era um bilhete por um lado carinhoso, por outro, ambíguo. Não atendeu a última chamada de José porque estava no aeroporto, com Angélica apertando sua mão e repetindo: Descansa, minha irmã. E então, depois do primeiro fim de semana longe, Rosa não voltou. Não respondeu mensagens. O celular foi ao correio de voz. As malas ficaram no armário. A casa, que antes cheirava a café e churrasco improvisado, ficou com o silêncio de cada rotina não cumprida. As plantas da varanda seguiram sendo regadas porque alguém lembrou, mas o resto foi nota de ausência. Foi isso que começou a ferver dentro da família. A questão do desaparecimento. Se essa história toca algo em você, já viu alguém partir para se reencontrar? Ou já foi você quem sumiu por um motivo próprio? Comenta abaixo e fica comigo até o fim. No começo, o sumiço teve reações simples: incredulidade, esperança. José dizia que Rosa tinha ido a um retiro, que ia voltar com paz na bagagem. Marco e Luca assumiram que ela estava viajando e que o dinheiro cobriria o tempo. Eles organizaram um churrasco para celebrar a vida nova e deram a si mesmos autorizações que antes Rosa negava.
Era urgente para muitos, um período de festa. Mas a festa era um vidro fino sobre um chão que rangia. Rafael começou a ter crises mais frequentes. A medicação estava no armário com a bula que ninguém leu. Uma noite, o aparelho de inalação não estava carregado. José voltou para casa tarde, vomitando ansiedade e mentiras, com uma história que misturava álcool, amigos e dedos que procuravam dinheiro no bolso alheio. O calor da ausência virou tempestade. As regras de casa perderam sentido quando quem as aplicava deixou de estar presente. Os vizinhos começaram a comentar. Dona Mariela viu a casa mais vazia. O rádio tocava menos. E perguntou por Rosa. Angélica, que havia partido com ela, agora batia na porta dos parentes e no restaurante onde José trabalhou por um tempo. Telefonemas sem resposta apanhavam-se e caíam como pedras num poço. O nome de Rosa ecoava em conversas tensas. Ela ganhou e foi embora, disse Luca numa manhã, sem entender a amplitude do que dizia. Ela nos deixou a responsabilidade de resolver, retrucou José com voz de quem hoje queria alguém para dirigir a própria vida. Houve também um efeito curioso e doloroso. Sem Rosa, cada um enfrentou a própria falta. José, que antes caminhava entre festas e lições, percebeu que ninguém mais o chamaria para acordar de manhã. Na escola, as primeiras notas baixaram. No celular, mensagens de professores que antes ela respondia com calma passaram a ficar sem resposta. Rafael, que dependia de uma rotina, sentiu a oscilação do cuidado. E os primos, acostumados à generosidade, encontraram na ausência a oportunidade de tomar sem pedir. Enquanto isso, Rosa estava longe. Não era apenas uma fuga. Era algo mais planejado do que parecia. Em uma cidade pequena, a algumas horas de distância, ela alugou um quarto numa pensão e começou a dormir de verdade pela primeira vez em anos. De manhã, caminhava sem destino. Ia ao mercado e comia um taco sem pensar no resto. Ao fim do dia, escrevia frases curtas num caderno. Estou viva. Eles vão aprender. Não posso voltar até saber que é diferente. Não recebeu a primeira ligação da casa. Nas semanas seguintes, ouviu rumores que José havia sido flagrado na rua com um grupo duvidoso, que Rafael tivera uma crise, que Marco mudara planos de viagem, que Angélica tentava manter o time unido. Sentiu as notícias como punhais, mas também como catapulta. Cada obstáculo reforçava que o teste estava em andamento. As tentativas de busca foram padrões. Telefonemas, mensagens, visitas ao trabalho dela, olhos vasculhando o trânsito. O que ocorreu, porém, foi uma sucessão de falhas como pilares sem amarra. Ninguém assumiu real responsabilidade por tudo o que Rosa fazia. A lavanderia ficou menos eficiente. As contas começaram a atrasar novamente, porque a gestão financeira implícita dela não estava mais presente. Havia um vazio administrativo que nenhum parente sabia preencher. A comunidade, que sempre admirou Rosa por sua bondade prática, começou a perguntar em voz alta o que estava se passando. Será que ela foi embora de verdade? Comentava uma vizinha. Ou ela está em paz? Perguntava outra. O fato é que o desaparecimento funcionou como lente. As pequenas engrenagens que mantinham a vida girando foram expostas. E os personagens que antes viviam na margem da responsabilidade, agora tinham que se posicionar. Num desses dias de tensão, José chegou em casa com os olhos molhados, batendo a porta mais forte do que outra vez. Havia discutido com um amigo que quis sequestrar a moto de alguém. Havia sido expulso de uma festa porque faltou com respeito. Em casa, lágrimas e raiva se misturaram. Rafael teve febre. As contas vieram com juros. Marco pressionou por mais do que Rosa havia combinado por mensagem. Luca sentiu-se dono da situação. O caos parecia apontar numa única direção. Havia desigualdade entre o que era pedido e o que era feito. Angélica, que sentia saudade e culpa, decidiu agir. Foi à pensão onde Rosa estava alojada e bateu na porta cedo, com café e um jeito de irmã que não aceita mais mentiras. Rosa recebeu-a como se recebesse uma visitante de outro mundo, com carinho, mas com uma distância firme. Que pasa, Angélica? Perguntou Rosa. Eles estão quebrando tudo, hermanita. Não é só a casa. José está perdido. Rafael tem crise. E a rua fala. Você não pode ficar assim sem avisar, disse Angélica quase sem fôlego. Rosa explicou com voz calma que não era frieza. Ela precisava entender o que aconteceria se não estivesse. Precisa ver se a família aprenderia a cuidar sem ela. Não era castigo. Era um experimento doloroso, sim. E era também um pedido por mudança. Havia uma clareza poderosa na decisão. Ela queria provar que não era indispensável no sentido de ser escravizada pelo amor dos outros. Ela queria que os filhos e parentes se tornassem responsáveis.
Era um teste que não tinha somente finalidade pedagógica, tinha um propósito de sopro de ar. Angélica ouviu e chorou. Chorou por entender e por ver o custo da prova. Enquanto isso, na cidade, o burburinho alcançou ponto de ebulição. Uma reunião de família foi convocada na casa dos primos. Havia lágrimas, acusações que ressuscitavam desejos de justiça, pedidos de explicações para quem não estava presente. Alguém encontrou o bilhete que Rosa deixou na cozinha e leu em voz alta. "Volto quando as coisas mudarem." A frase arremessou as pessoas para dentro de seus espelhos. O que significava, quando as coisas mudarem? Para alguns era um prazo vago, para outros, uma condição concreta. Sem aviso, José foi até a escola de Rafael e ouviu o professor. Ele precisa de horários, de remédio em dia. A responsabilidade virou nome. José, diante do espelho do que sua mãe fazia, sentiu vergonha. Não era apenas pela gritaria que ela fazia quando pedia disciplina, era por tudo que ele deveria ter aprendido e não aprendeu. Ele foi forçado a encarar a própria negligência. O clímax aconteceu numa noite que começou com uma simples chamada. Rosa atendeu o telefone num bar de esquina, onde Tomás, um amigo antigo, tocava guitarra. Era uma ligação da Angélica. Ela insistiu que era hora de voltar. "Eles caíram", disse Angélica com voz de quem já tinha visto muita dor. "Mas não vou fingir que entenderam tudo. Eles precisam de orientações tuas." Rosa segurou o telefone e, pela primeira vez desde que partira, sentiu que era o momento de regressar. Não por pressão, mas porque o teste tivera frutos, dolorosos, sim, e porque ela não queria ser mãe apenas de provas, queria ser mãe de acordos possíveis. Rosa voltou. Não foi um retorno triunfal. Foi um retorno firme, com malas mais leves e olhos mais claros. Chegou numa tarde em que o telefone tocava na casa sem parar, onde a comida estava esquecida, e o rádio tocava uma música triste. Abriu a porta e encontrou 4 pares de olhos. Os filhos, Angélica, Marco e Luca. O silêncio foi longo. Rosa não caiu em lástimas. Sorriu com aquela mistura de cansaço e poder que só quem conhece o próprio valor tem. "O que aconteceu aqui?" perguntou ela, sem colocar a pergunta como provocação, mas como constatação. José tentou responder, mas as palavras saíram ásperas. Havia culpa, havia necessidade de explicação. Rafael, com ar ainda cansado, olhou para ela como se pedisse permissão para ser pequeno. Marco e Luca queriam saber onde ia o dinheiro que ela não mais queria doar sem limite. Rosa os ouviu, e então tirou do bolso um caderno, onde havia escrito regras, projetos e a condição para estar ali. Não voltava para ser heroína sem contrato, voltava para negociar os termos do convívio. As condições que Rosa impôs foram claras e firmes, mas cheias de compaixão. Responsabilidades domésticas divididas, um fundo para as despesas essenciais administrado por um orçamento que José e Marco teriam acesso, mas não pleno controle. Horários para os estudos e para o cuidado de Rafael, com um calendário que incluía ida ao médico e quem acompanharia. Reuniões semanais para falar sobre dinheiro, limites e sentimentos. E tempo pessoal para Rosa. 2 manhãs por semana para o que ela quisesse. Café com amigas, costura, caminhada, terapia, qualquer coisa que mantivesse sua alma íntegra. Houve choro, houve raiva, houve resistência daquela parte que gostava do conforto rápido. Mas também houve reconhecimento. José ouviu a proposta e, pela primeira vez, ofereceu uma solução concreta. Faria um curso noturno para melhorar as chances de trabalho e assumiria a responsabilidade de acompanhar Rafael às consultas. Marco e Luca aceitaram por constrangimento e depois por compreensão. Perceberam que, sem limites, a generosidade vira dependência. O processo de reconstrução não foi mágico. Algumas semanas deram errado. Uma conta caiu com atraso porque ninguém a pôde pagar no tempo certo. Uma briga recomeçou por bobagem. Rafael teve uma recaída porque alguém falhou numa medicação. Mas dessa vez, quando as falhas aconteceram, havia um mecanismo de reação. Ligações entre irmãos, visitas, acordos de correção. Rosa estabeleceu o direito de dizer não quando necessário, e o acordo de que esse não seria respeitado. Era, nas palavras dela, um sim mais consciente. No final, a casa ficou mais leve, não por causa do dinheiro, mas por causa da honestidade e pela divisão do trabalho. Rosa cozinhava menos sozinha. José dava banho em Rafael quando chegava cansado, e Angélica ajudava com a gestão das contas. Marco e Luca aprenderam que pedir não é a mesma coisa que receber.
Os bilhetes de loteria continuaram na gaveta, tratados com cautela. Um lembrete de que sorte existe, mas que não substitui limites. A reconciliação teve momentos leves. Numa tarde de sábado, Rosa colocou a música alta, salsa que sempre tocava no rádio, e gritou na cozinha. "Quem quer tacos?" Perguntou e todos riram, como se um pacto tivesse sido selado naquela cozinha que voltara a cheirar a comida feita com afeto coletivo. José veio com um sorriso envergonhado. Rafael, depois de um pequeno tropeço na escola, trouxe um desenho com a palavra mamá, bem desenhada. Angélica trouxe flores. Marco e Luca lavaram a louça num gesto que, por si só, já era um símbolo de mudança. Rosa, em certa medida, não devia explicações longas. Quando perguntaram por que ela sumiu, ela falou simples. Eu precisava saber que vocês sabiam cuidar de si quando eu não estivesse, e precisava cuidar de mim. Não havia punição, apenas a exigência por responsabilidade. Não havia herói que retornava para resolver tudo. Havia um acordo novo e uma paciência recém-descoberta. A vida seguiu, com ajustes. Rosa retomou trabalhos, mas com espaço para o que antes era impossível. Ela manteve alguns mimos, uma aula de dança, encontros com amigas, tardes para costurar e dormir sem as preocupações da noite. Às vezes, olhava o bilhete da sorte e ria. Sorte veio sim, mas foi a coragem de dizer, volto quando, que desencadeou o aprendizado. O jogo não foi prometido como solução, foi apenas o gatilho, e o que se construiu depois foi trabalho, conversa e limites. Algumas pessoas da comunidade continuaram sem entender. Houve quem condenasse, quem admirasse. Rosa não se importou, porque a decisão dela havia gerado frutos de responsabilidade e afeto, e porque ela finalmente respirava. No fim, a história não é sobre sumir para punir, nem sobre ganhar e gastar. É sobre uma mulher que, cansada e generosa, decidiu que o próprio cuidado seria o próximo bilhete a ser valorizado. Você faria o mesmo se estivesse no lugar dela? Rosa sabia que não havia certeza absoluta de que o plano daria certo, mas havia uma convicção calma. Às vezes, a ausência é a forma mais honesta de exigir presença. Se esta história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre limites e sobre como o amor se constrói com escolhas. Contem nos comentários. O que Rosa deveria ter feito diferente, ou o que você faria se ganhasse e tivesse que decidir entre partir ou ficar.